Bom, pessoal, então, bom dia a todos. Eu agradeço aí a presença de todos no nosso webinar aí do SolidWorks Plastics Premium. Novamente, sou Leonardo Ferreira, engenheiro de aplicação aqui na CADWorks, e eu vou apresentar para vocês as funcionalidades da ferramenta, tá? Antes de iniciar, pessoal, eu queria colocar uma pergunta aí na tela aí para vocês, só para vocês responderem se estão me ouvindo ou não, tá? É, Deixa eu só compartilhar essa pergunta aqui com vocês. Tá? Se vocês puderem colocar aí, pessoal, se estão me ouvindo ou não, por favor. Ok, o pessoal está respondendo. Esperar mais um pouquinho e a gente já inicia. Legal. A maioria está ouvindo, pessoal, então eu vou dar início, tá? Quem tiver com algum problema aí, a pessoa vai tentar corrigir. Mas beleza, vamos lá então. É, Deixa eu só fechar aqui. Tranquilo então. Bom, pessoal, então aqui está a nossa agenda, né, do webinar de hoje. A gente vai trabalhar aí com o processo de desenvolvimento, né? Eu vou apresentar aí para vocês desde o projeto do produto, né? Ou do molde até o lançamento, como é feito, né? A introdução ao SolidWorks Plastics, falar um pouco da ferramenta, o que é o SolidWorks Plastics, falar sobre as versões, tá? A nomenclatura mudou aí recentemente, então a gente vai falar um pouquinho sobre o Plastics Standard, o Professional e o Premium, tá? As novidades do SolidWorks Plastics 2015, né, já tem novidades aí para o 2016, mas isso daí vai ser para um próximo passo. Eu vou passar uma demonstração básica aí, né, mostrando um pouco o software, como que funciona, lógico, focando o Plastics Premium. Há pouco tempo atrás, eu fiz um outro webinar sobre o Plastics, né, que vocês podem até ver no nosso canal do YouTube, que aí mostra um pouco mais sobre a ferramenta em si, tá? E um resumo, um breve resumo aí de tudo aí que a gente apresentou. Legal? Então vamos lá. Eu vou passar mais uma pergunta aí para vocês, tá? Se vocês puderem responder, por favor. A ideia da pergunta, pessoal, é saber se vocês estão envolvidos no projeto ou na fabricação de moldes por injeção, tá? Se vocês puderem responder aí, por favor. O pessoal está respondendo. Legal, só mais um minutinho. Tá, legal. A gente teve aí uma resposta, pessoal, 60% estão envolvidos e 40% não, tá? Mas independente, tá? Se a gente está na fase do projeto ou na fabricação, tá? Da peça em si, o SolidWorks Plastics, ele ajuda a evitar a maioria, se não todas, né, todos os possíveis defeitos de fabricação. Eliminando o retrabalho do molde, que a gente sabe que esse retrabalho de molde, né, para quem trabalha com injeção, isso é bastante custoso e bastante demorado. Tá? Então aí a gente teve uma mescla, né? Alguns sim, alguns não. Então, beleza, vamos continuar então a apresentação. Bom, falar um pouquinho aí com vocês sobre o processo de desenvolvimento histórico do plástico, tá? A ideia, pessoal, nesse slide, tá, é mostrar para vocês, conforme a gente está na fase de projeto das peças ou do molde, o projetista ele não influencia muito na fabricação e na qualidade do produto final. Porém, conforme vai chegando na fase de fabricação, né? Na fase de fabricação aqui no centro do nosso slide, e lançamento do produto, ocorre um aumento da responsabilidade em atender às exigências do lançamento. Né? Então a gente sabe que quanto mais próximo do lançamento, aumenta essa responsabilidade. Bom,
Em outras palavras, os projetistas das peças, eles não precisam, né, eles não tinham influência significativa na viabilidade da fabricação dos projetos, pois geralmente alguém na pós-produção era responsável pela execução da simulação, a fim de determinar se uma peça poderia ou não ser fabricada facilmente. Ou seja, o processo histórico aí de desenvolvimento do plástico, o que o pessoal faz normalmente? Depois do lançamento, depois que a gente tem aqueles problemas na injeção, num tryout, é onde a pessoa tenta fazer uma análise. Tudo bem, ajuda, mas é legal fazer isso um processo antes, tá? Uma etapa antes, já no projeto, ok? E não depois de fabricado. Aqui a gente também tem um slide aí, a maneira antiga, né, que o pessoal usa bastante, a correção de problemas existentes. A gente sabe que isso é um problema bastante comum. Na verdade, isso daí que eu estou mostrando para vocês, acho que é o mais comum, né, visto na indústria hoje. O pessoal faz o quê? Tem o projeto das peças, tem os projetos dos moldes, ocorre a criação desse molde, né? Depois vai para a produção, aí vai dar algum problema, vai ter defeito nas peças, aí tenta fazer uma simulação para ver o porquê que deu esse problema. Então, pessoal, ainda que o analista ele tenha sucesso na resolução do problema, tá? A pessoa que for fazer a análise, tempo e material foram gastos, né? Então isso eleva o custo e adia, né, o lançamento do produto no mercado. Então isso é um problema bastante sério. É legal a gente fazer uma etapa antes, novamente. Então, conforme que eu falei para vocês, isso gera custos e ineficiência no processo. Tá? A maneira antiga, número 2 aí, né, a validação dos projetos existentes, ou seja, a pessoa faz o projeto da peça, faz o projeto do molde e depois faz uma simulação. Depois tem a criação, né, a fabricação do molde e vai para a produção. Neste caso, o projeto ele já está pronto e a análise é feita somente após essa etapa. Então, se for necessário fazer alterações desses projetos, também vão ser gerados custos e atrasos na fabricação e também no lançamento do produto no mercado. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês a maneira escolhida, né, que seria aí a ideal. Né? Na verdade, as empresas de nível mundial elas estão usando a simulação da nova maneira. Vamos colocar entre aspas aí essa nova maneira. Ou seja, nos estágios iniciais dos projetos, das peças e dos moldes, permitindo que mais usuários otimizem seus projetos. Tá? Então, conforme a pessoa vai fazendo o projeto da peça, ela já faz uma simulação. Conforme ela faz um projeto do molde, ela já faz uma simulação. E a partir daí ocorre a criação do molde e a produção. Tá? Isso tudo a gente consegue otimizar aí todo o processo. Tá? Então, se tem algum problema já na criação da peça, a gente já vai conseguir ver através dessa simulação. Não ocorre a fabricação, não ocorre os tryouts, que a gente sabe que leva muito tempo e custo. Tá bom? Bom, aí a gente também tem um slide falando um pouco sobre o custo da alteração versus o impacto dessa alteração. Ou seja, por que seria interessante utilizar o SolidWorks Plastics durante os estágios iniciais do nosso projeto? Né, isso é uma pergunta bastante comum. Então a gente consegue verificar através desse gráfico que no estágio inicial, né, no início aqui, ó, no projeto das peças, que o custo da alteração é mínimo, a gente consegue ver através da cor laranja, e o seu impacto é mais forte. Né? Em outras palavras, ao fazer alterações durante o projeto da peça, elas são aplicadas em um modelo CAD 3D. No entanto, se você tiver de fazer alterações durante a produção da peça, poderá ser necessário retrabalhar o molde, que é um processo demorado e caro. Né? Quanto mais próximo do lançamento, a gente consegue ver aqui no final do gráfico, o custo da alteração é maior e o impacto acaba sendo menor. Então, conforme vai chegando nessa etapa aqui, se a gente não definiu exatamente, né, não fez uma análise, o impacto, né, dessa alteração vai ser muito pequeno e o custo vai ser muito alto. Tá? Então, isso aqui é um slide que exemplifica legal aí o processo. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho agora do SolidWorks Plastics.
Qual que é a ideia do SolidWorks Plastics, pessoal? É um software, na verdade, depois vocês vão ver isso, mas é um software totalmente integrado aí ao SolidWorks. Então, isso é uma das principais vantagens dele, né? Qualquer alteração que eu faço no modelo, depois eu consigo apenas executar a análise, fazer algumas alterações simples na análise em si. Tá? Isso daí a gente é muito útil, né? A gente consegue economizar bastante tempo na execução dessas análises. A gente consegue prever e evitar os defeitos da fabricação, né? Essa é a ideia principal. Eliminar, a gente sabe que o retrabalho, né, da moldagem em si, fazer tryouts, fazer alterações no molde, esses itens, a gente sabe que isso daí é bastante dispendioso, né? Leva bastante tempo. Aprimorar a qualidade das peças, isso é um item bastante importante. Então, a gente já consegue, às vezes, ter a primeira peça já perfeita, vamos dizer assim. E reduzir o tempo do lançamento do produto no mercado. Tá? Isso daí também é uma das principais vantagens. A proposta de valor aí do Plastics, pessoal, a gente tem estudos que 80% das peças de plástico elas são moldadas por injeção. Tá? E a moldagem por injeção, a gente sabe que é uma mistura complexa de variáveis de tempo, temperatura, pressão, materiais e ferramentas. Não é um processo simples. A gente sabe que às vezes a gente deixa o processo padrão lá, coloca uma regulagem numa máquina, está tudo perfeito. No outro dia, com aquela mesma regulagem já não está mais. Então, por isso que são vários parâmetros que a gente analisar, para a gente analisar. E o Plastics ele auxilia nisso, tá? A faixa de custo dos moldes por injeção é em torno de 10 mil a 1 milhão, tá? Aqui está em dólares. Né? E o retrabalho do molde é um processo caro e demorado. Então, a criação de moldes não é um processo simples e não é um processo barato. Né? Imagina fazer um molde e depois no final, no tryout, ver que o projeto foi feito errado. Esse retrabalho, às vezes, não dá nem para retrabalhar, tem que fazer um novo molde. Né? E pelo custo dos moldes, isso daí é bastante perigoso. Tá? Desculpa. Bom, a simulação do SolidWorks Plastics, né, para evitar somente o retrabalho do molde, pode resultar em um ROI positivo. Esse ROI, né, que é o retorno de investimento, isso caso vocês tenham interesse na ferramenta, algo do tipo, a gente pode fazer um estudo na empresa, né, e falar, ó, em tanto tempo você vai ter um retorno do investimento. Você investiu valor no software, em tanto tempo você vai ter esse retorno de investimento, tá? Bom, então os recursos principais aí, tá, do SolidWorks Plastics é um amplo banco de dados de materiais plásticos. Isso é um item bastante importante. Vocês vão ver que a biblioteca dele é bastante vasta. Tá? A gente tem muitos materiais. Isso eu vou demonstrar aí para vocês na hora da demonstração. Uma ampla gama de recursos e resultados de análises. Tá? Então a gente consegue aí verificar que ele é bastante completo, né? Possui ferramentas que nos guiam na execução e no pós-processamento das análises. Tá? A configuração da análise orientada à interpretação de resultados, conforme eu já disse, ele vai ter uma ferramenta que auxilia aí no pós-processamento, na análise do resultado em si. Okay? Alguns elementos diferenciadores aí do Plastics, ele é um software totalmente integrado ao SolidWorks, conforme eu já disse. Ele é fácil de entender e de se utilizar. O treinamento dele é bem básico, não tem muito segredo. Tá? E ele é rápido e preciso. As análises não são demoradas, tá? E a gente consegue ter uma boa precisão aí dos resultados, ok? Bom, eu vou colocar aí na tela uma outra questão, se der para vocês responderem, por favor. Bom, pessoal, eu gostaria de saber aí se os defeitos de fabricação da moldagem por injeção, eles resultam, tá, em atrasos no tempo de lançamento do produto no mercado. O que vocês acham? Conforme o que eu já disse, né? Vamos dizer assim. O pessoal está respondendo. Acho que essa pergunta aí todo mundo vai responder uma mesma alternativa. Vamos ver.
Vamos lá. Mais um minutinho. Legal. Bom, pessoal, é o que eu falei, todo mundo respondeu sim, né? Eu já tinha comentado isso com vocês. A ideia principal dessa pergunta, pessoal, é demonstrar para vocês as condições reais do mercado, tá? O que o pessoal tá fazendo hoje. Os moldes, eles exigem retrabalho constante, tá? Para se obter peças de boa qualidade. Só para se ter uma ideia, em uma pesquisa recente, 69% dos entrevistados afirmaram que seus moldes precisam ser refeitos 2 ou mais vezes até produzirem peças de qualidade aceitável. Tá? Como os moldes de injeção podem ser complexos e caros, não é incomum, né, ver o custo de um retrabalho de molde ultrapassar o custo de uma licença do SolidWorks Plastics. Então, aquilo que eu comentei com vocês do ROI, do retorno de investimento, tem casos que é muito simples. Né? Às vezes, um retrabalho de um molde em específico já gera um valor maior do que uma licença do SolidWorks Plastics. Então, se a resposta foi sim, que foi o que todo mundo respondeu aí, a empresa precisa, né, de soluções do SolidWorks Plastics para otimizar os projetos quanto à viabilidade de fabricação. Tá? Bom, legal. Então o pessoal já respondeu. Deixa eu só fechar a questão aqui. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho agora sobre as versões, tá, do SolidWorks Plastics. Eu tinha comentado com vocês, né, essa nomenclatura aí mudou recentemente. Agora a gente tem o Plastics Standard, Professional e Premium, tá? Para deixar meio que padrão aí também com o SolidWorks que possui essas versões. Então, o Plastics Standard, pessoal, ele é focado para os projetistas de peças. Tá? Projetou a peça, SolidWorks Plastics Standard. Ele responde as perguntas, por exemplo, será que a peça vai ser preenchida? Vai ser possível de ser preenchida? Onde estão as linhas de solda, as linhas de junção? Haverá bolsa de ar, a saída de gás? Né? Então, isso são itens importantes, porque às vezes o designer, né, ele está fazendo a peça, mas se ele não tem uma ferramenta dessa perto dele, né, uma de fácil acesso, às vezes ele faz uma peça que é muito, não vamos dizer impossível, que hoje em dia dá para fazer quase tudo, mas é muito difícil de ser fabricada, se torna inviável. Então, ele já consegue trabalhar com a modelagem, né, com o design, com o projeto da peça, juntamente com o plastics. Tá? Então ele simula também os estágios de preenchimento do molde, tá? A gente consegue ver aí o fluxo da injeção, otimiza os projetos da peça para a fabricação, tá? E determina as melhores localizações do ponto de injeção. A gente consegue fazer testes, será que o ponto de injeção aqui é melhor ou no outro local? Isso é bastante útil. Tá? E a pergunta final, né? Saber se a fabricação da peça será fácil ou difícil. Essa é a ideia principal. Já o Plastics Professional, que seria a outra versão, ele já é focado para projetistas e fabricantes de moldes. Tá? Então ele pega o que vem na Standard, mais a parte dos fabricantes de moldes. Ou seja, a gente consegue simular os estágios do preenchimento e recalque. Tá? Essa opção de recalque é bastante importante. A gente sabe que isso é uma etapa crucial aí na injeção. Né? Otimiza os layouts de molde de cavidade única e várias cavidades. A ideia principal disso, pessoal, é quando a gente trabalha com múltiplas cavidades, principalmente quando tem um corpo e uma tampa, por exemplo. A geometria não são idênticas, então a gente precisa fazer talvez um balanceamento desse molde. E o Plastics Professional ele já faz esse balanceamento automático. Ele já redimensiona o canal de injeção para isso. Tá? Determinar se os requisitos da pressão máxima de injeção e o tamanho da máquina estão ok. E simula análises avançadas, ou seja, a gente consegue fazer análises com sobremoldagem, adição de insertos, né? Isso daí é um item importante. Tá? Modelagem por duas injeções, múltiplas injeções que a gente chama, né? Às vezes tem dois materiais diferentes a serem injetados. E a injeção também é assistida por gás, na injeção a gás, que é bastante comum aí no mercado também. Ok? Isso tudo com o Plastics Professional. Enfim, com o Plastics Premium, que seria o foco aí do nosso webinar,
tá? Lembrando, Standard e Professional, pessoal, tem um vídeo no YouTube que eu já fiz um webinar sobre isso, depois vocês podem dar uma olhada, tá? Nosso foco aqui vai ser o Premium, ou seja, ele vai ser focado para os projetistas, fabricantes de moldes e principalmente para os analistas CAI, tá? Todos os recursos do SolidWorks Plastics Professional, né? Eu já falei, e ainda a gente consegue projetar e analisar layouts da linha de resfriamento do molde, ou seja, a refrigeração. Então a gente sabe que às vezes só aplicar ali a injeção, a gente não tem resultados ideais. A gente sabe que a refrigeração com certeza vai afetar no fluxo de preenchimento do nosso produto. Tá? Então a gente consegue otimizar projetos do sistema de resfriamento para reduzir tempos de ciclo e o custo de fabricação. Tá? O legal de colocar essa refrigeração é que o tempo de ciclo fica mais preciso ainda. Né? E a previsão de deformidades da peça moldada. Isso é um item também bastante importante. Então, além de ter a refrigeração como diferencial no Plastics Premium, a gente tem o empenamento. Tá? O empenamento a gente consegue aí prever o quanto a nossa peça vai se deformar. Ok? Então, isso também é um item bastante importante. Bom, pessoal, as novidades do SolidWorks Plastics 2015, tá? A gente já tem novidades aí, já vai vir novidades para 2016, mas só para vocês saberem, cada ano aí estão sendo lançadas mais novidades, mais funcionalidades aí para auxiliar. Então, no 2015 a gente já tem a compatibilidade com o eDrawings, né, o visualizador do SolidWorks. Então a gente consegue aí exportar isso, mandar para um arquivo em eDrawings para o nosso cliente, talvez já ver como que vai ser o processo, tá? Ou fornecedor de molde, por exemplo. Existe um consultor de espessura nominal, ou seja, ele vai auxiliar a gente para saber se a nossa a espessura da peça está constante, aonde tem uma maior espessura, menor espessura, isso é bastante importante, né? Às vezes uma maior espessura pode dar problema por causa de uma chupagem que dá na peça, né? Que a gente chama. Ou uma menor espessura, a peça não preenche. Então isso tudo é importante a gente analisar. Análise de simetria, né? Às vezes tem várias cavidades ali, várias cavidades iguais. Eu não preciso analisar todas as cavidades. Eu analiso uma e falo para ele que a peça é simétrica. Tá? Por exemplo, aqui, nessa imagem que a gente está vendo, poderia usar uma simetria. Faço análise apenas em uma e faço a simetria. Aplico a simetria para outra. Né? Fica bem mais rápido. Análise de respiradouro, que é um recurso do SolidWorks. Vocês devem conhecer, né? Tem o respiradouro no Solid. E uma malha nova, a voxel não ortogonal. Então a gente sabe que quanto mais malhas tiver, quanto mais funcionalidades, isso facilita bastante, tá, na execução das análises. Isso o SolidWorks Plastics está focando bastante. Ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos mostrar um pouco, né, falar um pouco do software em si. Tá? Eu vou pedir desculpa desde já por causa do delay da internet. Às vezes no slide fica legal, né? Eu consigo demonstrar para vocês, o próprio slide já tem um delay. Na demonstração a gente vai se deparar talvez com um delay um pouco maior, tá? Eu vou estar falando uma coisa, vai estar mostrando outra, mas eu vou tentar fazer o mais lento, né? O mais simples possível aqui para que vocês consigam acompanhar, ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu só trocar aqui. Bom, pessoal, deixa ele só atualizar. Aqui a gente tem, na verdade, uma peça, né, modelada no SolidWorks. E conforme o que eu falei para vocês, a gente já consegue perceber que a gente já tem uma aba do SolidWorks Plastics dentro do SolidWorks. Tá? Essa aba do SolidWorks Plastics, pessoal, ela é bastante importante. Okay? Porque é a partir dela que a gente vai ter as opções aqui para trabalhar em cima das propriedades da nossa análise. Colocar malha, colocar ponto de injeção, especificar material, etc. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente consegue perceber que a gente já tem a peça inserida e a gente tem aqui o formato, né? Na verdade o bloco, né? E a gente tem também o canal de refrigeração. Isso que eu estou mostrando para vocês é o Plastics Premium que faz. Tá? A gente só consegue
simular refrigeração e o molde em si aqui com o Plastics Premium, tá? Que é o foco do nosso webinar. Bom, então do lado esquerdo a gente tem uma aba onde a gente tem algumas opções, por exemplo, onde a gente cria a malha, tá? Eu já tinha falado da malha nova, né? Então tudo aqui é onde a gente cria a malha, tá? Existem algumas funcionalidades, tá? A parte de criação de malha, mas não tem muito segredo. O material, eu comentei com vocês que ele possui uma biblioteca bastante extensa aí de materiais. Então, no caso, a gente consegue ver aí, deixa eu só abrir a biblioteca, deixa eu atualizar a tela para vocês. A gente tem aí diversos materiais. E esses materiais, o interessante é que a gente pode trocar eles, né, escolhê-los por família ou por companhia. Por companhia, a gente vai ter todos os dados aí de todas as empresas que fabricam os materiais plásticos. Ok? A gente também tem a possibilidade de criar materiais. Tá? Então, conforme que eu falei, a gente escolhe o material, tá? Ele vai nos dar todas as propriedades. Um item bastante importante que a gente também consegue escolher aqui com o Plastics Premium, o fluido que vai ser utilizado para refrigeração. Então, no caso, eu posso escolher água, posso escolher óleo, e tem diversos fluidos aí que a gente pode estar utilizando. Tá? A gente consegue também especificar material para o molde em si. Tá? Então, o molde aí a gente tem algumas propriedades específicas. Especificar preenchimento, né? As opções de preenchimento do nosso molde. Novamente, pessoal, às vezes pelo delay eu falo alguma coisa e não mostra na tela. Vai depender muito também da internet de vocês, tá? Mas é legal vocês entenderem aí, eu estou falando, tudo que eu estou falando existe no software, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar esse vídeo também disponível no YouTube, tá? No YouTube, no nosso canal, vai ter o vídeo aí, não vai ter delay, ok? Bom, o tempo de preenchimento, né, a gente consegue especificar aí. A gente consegue especificar a temperatura do molde, se vai ter fibra, né, no nosso material, se vai ter uma coinjeção, é, especificar um perfil de temperatura do molde, tá? A gente consegue definir bastante item. E um item bastante importante é a gente definir as configurações de refrigeração, onde a gente coloca qual que vai ser a temperatura do fluido, qual que é a temperatura talvez ambiente, a temperatura do molde aberto. Isso tudo a gente sabe que afeta, né? Quanto mais tempo o molde ficar, isso daí vai afetar em alguma coisa. O molde ficar aberto vai afetar. A gente pode colocar a temperatura de extração, né? Isso tudo vai definir, na verdade, o nosso tempo de ciclo, né? Então, com 90 graus, a gente está falando que o material pode ser, que a peça pode ser extraída. Então, a partir daí, ele vai definir o tempo de ciclo para a gente. Ou a gente pode definir também o tempo de resfriamento. Tá? Tudo isso afeta novamente no tempo de ciclo. Tá? Definimos aqui algumas outras propriedades específicas. E por fim, pessoal, a gente consegue executar a análise. Lógico, no meu caso aqui já está executada a análise, tá? Eu já fiz isso antes, mas não demora, tá? Não vou fazer isso aqui no webinar, mas é uma análise rápida, tá? Lógico, dependendo da malha, dependendo da complexidade da peça. Mas a gente tem resultados aqui, por exemplo, de resultados da injeção em si, no processo de injeção comum. Então a gente consegue obter esses resultados. E esses resultados, pessoal, eu foquei bastante, novamente, isso aqui num outro webinar, mas a gente tem o tempo de preenchimento, tá? A gente consegue obter aí resultados através de um advisor, né, que a gente chama, que clicando nele, ele vai abrir uma janela do lado direito. Às vezes a pessoa tem alguma dúvida, o que seria talvez o tempo de preenchimento? Então ele vai mostrar para a gente o tempo de preenchimento, ele vai explicar o que é. Tá? Isso daí ajuda bastante no pós-processamento, né? Nessa etapa que é importantíssima. A pressão no final do preenchimento, né? A gente tem o tempo de resfriamento, lógico, isso levando em consideração a refrigeração que a gente já definiu, tá? A facilidade de preenchimento, as marcas de chufagem que a gente chama, né? Aquela quando a espessura é muito grande, né? A gente é difícil eliminar isso no plástico. Então a gente já consegue prever isso daí também, tá? As regiões
desses locais. Enfim, tem um monte de opção que a gente consegue trabalhar. A gente tem a aba aqui de recalque, né? Então, o que a gente chama de PEC. Então, aqui a pressão, por exemplo, no final do recalque, a gente consegue ver que essa pressão é bastante alta aqui, na região da injeção, porque o material já está solidificado, né? Então, já está solidificado ali, ele vai tentar recalcar, vai ter uma pressão alta naquele local. Entendeu? A gente consegue analisar, inclusive, se o recalque está atuando, né? Às vezes a pessoa coloca numa regulagem de uma máquina injetora um recalque de 20 segundos, só que, na verdade, a hora que o recalque entrou depois da injeção, a peça já está solidificada. O que adianta a gente recalcar o ponto de injeção? Não tem muita lógica, né? A gente tem aí a parte de refrigeração, né? Isso daí é o Plastics Premium que faz. Então a gente consegue exibir aí os resultados da refrigeração em si, tá? Isso é um item bastante importante. Consegue deixar somente visível a refrigeração, né? A temperatura do fluido em si. E o warp, né, que seria a parte do empenamento. Isso é um item que o pessoal pediu já bastante, né? E é um item importantíssimo. Por exemplo, isso aqui é uma tampa de um alarme de incêndio. Então, ele vai encaixado num corpo. Só que depois da injeção isso aqui empena. Então depois eu não consigo encaixar. Então é legal a gente prever, né? Não precisa fazer o molde, fazer todo o processo, conforme eu já falei para vocês, fazer o tryout para depois ver que a peça não vai encaixar na outra, por causa do empenamento. A gente já consegue ver aqui que ele vai ter um empenamento máximo, por exemplo, de 1 milímetro. Às vezes esse 1 milímetro de empenamento é o suficiente para que não tenha um encaixe perfeito. Tá? Então a gente consegue colocar novamente o perfil das regiões onde vai ter maior rechupe, né? Aqui nessas regiões onde tem maior massa, ok? A gente consegue colocar a tensão total, tal, o deslocamento, consegue definir diversos parâmetros aí. Novamente, no advisor do lado direito, a gente tem aí todas as especificações do que seria cada opção aqui. Tá? Lógico, é importante a gente ter o treinamento, mas isso daqui é como se fosse um consultor mesmo para auxiliá-los, tá bom? Bom, pessoal, então a ideia principal é essa. Lógico que tem ferramentas para medição. Eu consigo vir e selecionar aqui, por exemplo, um ponto até um outro ponto, para que ele nos dê um delta, né, de temperatura. Às vezes eu quero saber um delta de temperatura de um ponto específico no extremo com o outro extremo da peça. Então a gente consegue ter todos esses dados. Bom? Então, muita coisa que vocês estão vendo, pessoal, estão vendo do lado esquerdo na árvore de projetos aí do Plastics, muita coisa aí é por causa que a gente está utilizando o Plastics Premium. Tá? No Plastics Premium, por exemplo, eu tenho a parte de empenamento, refrigeração, eu tenho alguns dados aqui na parte de execução também, que é o resultado da refrigeração, o resultado do empenamento em si. Tá? Isso tudo são itens bastante importantes aí que fique claro, né? Que é só com o prêmio que a gente consegue fazer. Beleza? Bom, pessoal, então vamos continuar aí. Passar para vocês mais alguns slides. Pessoal, novamente, a ideia aqui é mostrar algumas funcionalidades, não tem como a gente mostrar todas, né? Caso vocês queiram mais alguma informação, né, alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, tá? Fiquem à vontade. Em resumo, o SolidWorks Plastics ele nos auxilia aí durante os estágios iniciais dos projetos das peças e dos moldes. Né? Então ele nos ajuda a prever e evitar defeitos na fabricação da moldagem por injeção, tá? Que fique claro, injeção de plásticos, ok? Eliminar o dispendioso aí, retrabalho da moldagem, né? Aquela opção lá de tryout novamente, fazer tryout, putz, não tá legal, não ficou muito bom a peça não saiu conforme especificado. Ah, vamos mandar para a ferramentaria fazer alterações no molde. Beleza, volta para o tryout. Ah, ainda não ficou legal. E fica fazendo esse processo, isso daí leva tempo, tá?
é custo. Isso daí atrasa o lançamento do produto no mercado. Tá? E a qualidade da peça pode ser comprometida. Né? Às vezes a gente compromete a qualidade da peça porque para refazer o molde inteiro é um custo muito elevado. Eu falei para vocês, né, de 10 mil a 1 milhão de dólares ali. O custo de molde a gente sabe que não é barato. Né? Então, qualquer alteração que a gente faz, e a hora de ferramentaria, a hora máquina, essas coisas também não são baratas. Tá bom? Bom, pessoal, então a ideia do webinar seria só mostrar para vocês essas funcionalidades, tá? Falar um pouco mais sobre a ferramenta. Eu vou deixar um tempo aí para que vocês façam perguntas, tá? Por favor. Se tiverem alguma dúvida também, do lado direito aí, né, na telinha do GoToMeet, do GoToWebinar, vocês conseguem colocar algumas questões. Tem um chat aí do lado direito. Então, se vocês quiserem colocar aí as perguntas, por favor, eu estou à disposição, tá? Vamos lá, pessoal, se quiserem colocar, do lado direito aí a gente tem essas opções, tá? Vamos lá, pessoal, só mais um minuto. Isso. Não sei se o Rodrigo está questionando. É aí mesmo, Rodrigo. Se quiser colocar alguma pergunta, tá? Bom, pessoal, o William, tá? Ele questionou aqui se a gente pode adicionar ou criar um outro tipo de fluido com propriedades específicas. Legal. Boa pergunta, William. Sim, é possível. Deixa eu só tentar mostrar aqui para vocês. A ideia disso é basicamente utilizar a opçãozinha que a gente tem aqui do coolant, né? Nessa opção a gente consegue abrir, eu comentei com vocês que a gente tem alguns materiais pré-definidos, né? Alguns fluidos pré-definidos. Então a ideia principal, né? A gente consegue vir aqui e definir o nosso, criar um nosso. Então ele vai nos auxiliar, né? Se eu colocar na opção de adicionar, qual vai ser o nome, qual o sistema que eu vou usar de unidades. Lógico, eu preciso ter essas propriedades já definidas, tá? Pegar com, sei lá, na literatura, com o fornecedor de materiais, mas a gente consegue criar sim essa biblioteca, tá? Às vezes não tem, né? Por mais que seja bastante vasto aqui, tem bastante itens, né? Às vezes não tem exatamente o material que a gente usa, né? Paulo perguntou se o Plastics faz o dimensionamento do diâmetro do canal de entrada e do poço frio do molde, levando em conta a espessura e o tamanho do produto. Então, Paulo, na hora que a gente especifica o ponto de injeção, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui no Solid. Na hora que a gente especifica aí o ponto de injeção, a gente consegue, por exemplo, colocar o tamanho desse ponto de injeção, tá? O diâmetro dele e tal. São análises simples. Ele ainda não tem uma ferramenta tipo otimiza para mim o tamanho do ponto de injeção, tá? Ele tem ferramenta para fazer o balanceamento do molde, mas do ponto de injeção não. Mas aí a gente troca aqui, executa análise, troca, executa análise, tá? Não é tão complicado. Isso daí é bastante simples, ok? Mais perguntas, pessoal? Paulo, tranquilo?
Só mais um minutinho. Legal, pessoal. Ok, Paulo. Valeu, hein? Bom, pessoal, então, de qualquer forma, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? A gente está à disposição novamente. Eu vou deixar, eu estou gravando esse webinar, né? Eu vou deixar ele no nosso canal do YouTube, é CADWorks Tecnologia. Aí vocês conseguem ver, talvez, sem o delay, né? Dá para ver um pouco melhor aí como que é o cara ali do Plastics, como utilizar a ferramenta, tá? Tiver alguma dúvida, pode mandar para o suporte@cadworks.com.br ou ligar no nosso telefone do suporte, tá? O 4975-8790. A gente está à disposição, ok? Eu agradeço bastante aí a presença de todos, tá? A gente vai estar fazendo aí outros webinars, aí outros produtos para que vocês conheçam, né? E muito obrigado novamente.